boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de saudar a mesa na pessoa do nosso anfitrião, Dr. Bruno Espinheira Lemos, que é visto por todos nós como um grandíssimo advogado, um belíssimo professor e por mim como um irmão que a vida me oportunizou. Bruno, receba meu abraço e meu carinho. Saúdo a doutora Luciana Guimarães, querida vice-presidente da Anacrim Bahia, doutora Cristiane Damasceno, representando o Conselho Federal, ao meu querido amigo presidente Felipe Santa Cruz, doutor Antônio Alberto, uma liderança incontestável, presidente do TED, meus cumprimentos, doutor André Godinho, representando aqui o CNJ, receba as minhas saudações, o meu carinho, a minha admiração de sempre, doutora Márcia Povas, uma advogada aguerrida, combativa, uma mulher que representa a alteridade, que representa a sororidade que as mulheres precisam nos tempos atuais, ainda que muitos queiram insistir em mulheres vestem rosa, meninos vestem azul, ainda que muitos queiram insistir em todo tipo de retrocesso, eu me faço hoje aqui muito feliz, ainda saudando a mesa, em ver que nós temos uma mesa absolutamente paritária, em que a mulher tem espaço, voz e representatividade. Eu saúdo as senhoras e aos senhores presentes com um agradecimento fraterno por se desviarem das suas rotinas, dos seus caminhos, se desviarem dos seus compromissos para virem aqui para receber um abraço fraterno da Anacrim, a Associação Nacional da Advocacia Criminal. Eu sou advogado criminalista no Rio de Janeiro há 28 anos, sou professor de processo penal desde 1994, mas sou, antes de tudo, um homem de cautela. E cauteloso que sou, eu não vou me atrever a discorrer, ainda que minimamente, sobre o processo penal, porque depois de mim sentarão aqui nessa mesa o ministro Sebastião Reis Júnior, que é um dos maiores expoentes do judiciário brasileiro. Virá aqui o mestre de todos nós, professor Nabor Bulhões, que dispensa todo e qualquer comentário. O proferir do nome Nabor Bulhões é a sinalização de uma aula e, sobretudo, é a sinalização de um afago de tratamento fidalgo a todos nós. Portanto, eu não vou falar do processo penal. Eu queria me limitar a fazer uma apresentação, já que estamos aqui tão próximos, né, nessa tarde de sexta-feira, tá uma tarde agradável, eu queria fazer uma apresentação às senhoras e aos senhores da nossa associação. Em primeiro lugar, é fundamental destacar, e já foi dito aqui em algumas falas, que nós vivemos tempos de muita preocupação no que diz respeito à manutenção do Estado democrático. O Estado democrático se encontra, neste momento, sob ataque no Brasil. Forças obscuras, forças de retrocesso têm atuado de toda forma e, no mais das vezes, o direito fundamental mais violado no Brasil tem sido a liberdade. Ninguém nesse recinto pode se furtar e não podemos, em momento algum, olvidar de que, nos últimos tempos, estamos ouvindo reiteradamente o termo AI-5, que já não se ouvia há mais de 40 anos numa democracia jovem, um país que foi redemocratizado e que não merece ouvir esse termo nefasto que nós devemos demonizar, que é ato institucional número 5. As pessoas que mencionam esse termo, sob a hipótese e sob a tresloucada ideia de, em algum momento, tentar repristinar uma ideia dessa natureza, por si só já merecem, nas suas respectivas searas de atuação, algum tipo de reprimenda, de conselho ético, e mesmo até criminal. Portanto, quando nós falamos que o Estado democrático está sob ataque, e que dentro desse ataque do Estado democrático, a liberdade como direito fundamental está sendo reiteradamente violada no Brasil,
se apresenta, então, o advogado ou a advogada criminalista como o primeiro bastião de defesa dessa garantia constitucional da liberdade, que muitos querem afastar, que muitos querem diminuir, mas que estará lá sempre a advogada ou o advogado criminalista, pisando nos chãos sujos de sangue das delegacias, nos ambientes pútridos dos presídios que já foram declarados inconstitucionais pelo Supremo no Brasil, mas estamos nós lá, no enfrentamento diário e sofrendo, como muito bem assinalado pela doutora Márcia Pova, todo tipo de violação de prerrogativa. Há pouco tempo, no meu estado, Rio de Janeiro, eu vou fazer duas considerações rápidas sobre o Rio de Janeiro. Na semana passada saiu uma pesquisa dizendo o seguinte, que tomando em conta uma declaração do senhor governador do meu estado, Wilson Witzel, que disse que a cidade do Rio de Janeiro se encontra hoje em pé de igualdade em termos de segurança com Nova York, com Barcelona e Paris. Portanto, ele deu essa declaração pública, fizeram um levantamento, e eu tenho esses dados, dizendo o seguinte, que o que a polícia do Rio de Janeiro matou de seres humanos em 10 meses, 10 meses, em 10 meses, de janeiro a outubro, a polícia de Nova York levaria 8 anos para matar. A de Paris levaria 11 anos e a de Barcelona 12. Portanto, esse é o pé de igualdade. Segunda consideração que eu faço em relação ao Rio de Janeiro é que, recentemente, para tristeza geral de todos que atuam no Estado, uma magistrada teve aqui, e eu respeito sobremaneira a magistratura, o judiciário, do qual eu faço parte, por força da Constituição Federal, que diz que os advogados atuam em auxílio à justiça, fazem parte do sistema de justiça criminal. E uma juíza, e eu vou usar um termo pesado, um termo forte, mas ela teve, eu queria um outro substantivo, mas ela teve a desfaçatez de dizer que toda mulher que entrar no fórum, e ela disse, no meu fórum, pois ela se apropriou particularmente do fórum, toda mulher que entrar aqui de saia terá a sua saia medida por mim ou pelos seguranças do fórum. Isso significa que o Estado autoritário ele está definitivamente mostrando as suas garras. O Estado nunca foi tão leviatã, nem mesmo ao tempo de Hobbes, quanto é hoje, com aquela cara horrorosa, subjugando os indivíduos. Novamente, gostaríamos de ter o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, mas aparece somente, às vezes com um terno mais elegante, que não é o meu caso, às vezes com um mais surrado, enfim, um advogado mais bonito, um advogado mais baixinho, mas aparece sempre o advogado ou a advogada, para defender direitos, para gerar o enfrentamento necessário ao resguardo do Estado Democrático de Direito. E aí, neste sentido, quanto mais coletivos, presidente Bruno, nós tivermos de defesa dos direitos e garantias, quanto mais coletivos nós tivermos de enfrentamento a todo tipo de ameaça do Estado Democrático, melhor para a democracia. E essa é a ideia central da Anacrim. A Anacrim hoje, e eu disse que eu falaria que faria uma apresentação da Anacrim, muito rápido, não vou me alongar. A Anacrim hoje está constituída em 17 estados. Para nossa honra, para o nosso orgulho, especialmente para a nossa alegria de ver que o projeto se desenvolveu e foi tão bem acolhido. Nessa semana tivemos a notícia de que a Anacrim foi recebida e foi aceita como amicus curiae na Suprema Corte pelo decano, ministro Celso de Mello, que assim se referiu à nossa associação. A Anacrim, Associação Nacional da Advocacia Criminal, reúne todos os requisitos de representatividade da advocacia criminal. Portanto, admito a Anacrim para o controle abstrato. Então, isso, presidente Bruno, nos enche de alegria, de orgulho e nos faz entender que estamos num caminho certo. Daqui, eu vejo esse plenário, que eu já frequentei tantas vezes, hoje lotado de advogadas e advogados e de grandes amigos. Vejo aqui presidentes, Flávio Fernandes do Rio de Janeiro, presidente Marcelo Cruz de São Paulo, vice-presidente Kuntz
presidente Eduardo, presidente Raimundo Albuquerque do Ceará, presidente Eduardo Araújo de Pernambuco, presidente de Formosa, João Marcelo, presidente da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, né? Da região dos Lagos, que abriga ali Búzios, Cabo Frio, né? Doutor Antônio Brito, e a vice-presidente, a doutora Shirley Coutinho. Eu vejo tantos presidentes aqui, a doutora Denise Ortiz, de Goiás. E o que isso significa para nós? Significa que o projeto está consolidado. Significa que nós estamos em 17 estados, com um ano de existência, um pouco mais de um ano e 4 meses, e que certamente até março ou abril do ano que vem estaremos em todos os estados do Brasil. Nós nascemos da Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso estatuto reza que não haverá associado da Anacrim que não tenha uma inscrição válida na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa entidade-mãe, mas é aqui que se faz o parêntese. A ordem é gigante. A ordem é nacional e internacional, a Ordem dos Advogados do Brasil. E ela cuida de todos ao mesmo tempo. Ela cuida da advocacia trabalhista, da advocacia criminal, da advocacia empresarial, da advocacia de família, mas faltava e sempre existiu um relativo vácuo de representatividade específico para a advocacia criminal, porque a nossa atividade exige um enfrentamento diferente. Nós enfrentamos diariamente questões que nos colocam numa situação contra-majoritária. E ser contra-majoritário no Brasil tão polarizado quanto é o Brasil de hoje é receber todo tipo de violação, é enfrentar todo tipo de autoritarismo. Temos um amigo, membro honorário da Anacrim, o Cacá, e nas suas palestras ele costuma citar algo mais ou menos assim, que a escuridão, presidente Marcelo, ela não cai de repente, ela não cai de uma hora para outra. Ninguém está andando na rua e de repente às 6 da tarde se faz noite. Ela vem caindo aos poucos, e vem caindo, e vem a penumbra, e quando você percebe, a noite caiu. Com o autoritarismo é a mesma coisa. Ele vem num discurso sobre o AI-5 aqui, num outro discurso sobre o AI-5 ali, numa diminuição de direitos e garantias fundamentais numa lei, num decreto e por aí vai, numa tentativa de PEC para reduzir ou ofender cláusula pétrea, e quando você vê, a escuridão já se abateu sobre nós. A Anacrim vem para alimentar em cada um de nós a esperança de que nós podemos sonhar com um Brasil justo, fraterno e que a Constituição seja respeitada. Nas palavras do meu querido amigo Lenny Streck, hoje defender a Constituição é um ato revolucionário, mas nós vamos defender a Constituição haja o que houver, porque nós somos homens e mulheres que temos a utopia de acreditar num Brasil diferente, num Brasil melhor, como outros já fizeram por nós no momento de resgate da democracia. E a utopia é isso, nas palavras de Eduardo Galeano. O que é a utopia? A utopia é como o horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ele se afasta 2 passos. Eu ando 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Eu nunca alcançarei. Mas então para que serve a utopia? Para isso, para nos fazer caminhar. Caminhemos juntos, sejamos Anacrim. Obrigado. E sofrendo, como muito bem assinalado pela doutora Márcia Pova, todo tipo de violação de prerrogativa. Há pouco tempo, no meu estado, Rio de Janeiro, eu vou fazer 2 considerações rápidas sobre o Rio de Janeiro. Na semana passada saiu uma pesquisa dizendo o seguinte, que tomando em conta uma declaração do senhor governador do meu estado, Wilson Witzel, que disse que a cidade do Rio de Janeiro se encontra hoje em pé de igualdade em termos de segurança com Nova York, com Barcelona e Paris. Portanto, ele deu essa declaração pública, fizeram um levantamento, e eu tenho esses dados, dizendo o seguinte, que o que a polícia do Rio de Janeiro matou de seres humanos em 10 meses, em 10 meses, de janeiro a outubro, a polícia de Nova York levaria 8 anos para matar. A de Paris levaria 11 anos e a de Barcelona 12. Portanto, esse é o pé de igualdade. Segunda consideração que eu faço em relação ao Rio de Janeiro é que, recentemente, para
tristeza geral de todos que atuam no Estado. Uma magistrada teve aqui, e eu respeito sobremaneira a magistratura, o judiciário, do qual eu faço parte, por força da Constituição Federal, que diz que os advogados atuam em auxílio à justiça, fazem parte do sistema de justiça criminal. E uma juíza, e eu vou usar um termo pesado, um termo forte, mas ela teve, eu queria um outro substantivo, mas ela teve a desfaçatez de dizer que toda mulher que entrar no fórum, e ela disse, no meu fórum, pois ela se apropriou particularmente do fórum, toda mulher que entrar aqui de saia terá a sua saia medida por mim ou pelos seguranças do fórum. Isso significa que o Estado autoritário ele está definitivamente mostrando as suas garras. O Estado nunca foi tão leviatã, nem mesmo ao tempo de Hobbes, quanto é hoje, com aquela cara horrorosa, subjugando os indivíduos. Novamente, gostaríamos de ter o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, mas aparece somente, às vezes com um terno mais elegante, que não é o meu caso, às vezes com um mais surrado, enfim, um advogado mais bonito, um advogado mais baixinho, mas aparece sempre o advogado ou a advogada, para defender direitos, para gerar o enfrentamento necessário ao resguardo do Estado Democrático de Direito. E aí, neste sentido, quanto mais coletivos, presidente Bruno, nós tivermos de defesa dos direitos e garantias, quanto mais coletivos nós tivermos de enfrentamento a todo tipo de ameaça do Estado Democrático, melhor para a democracia. E essa é a ideia central da Anacrim. A Anacrim hoje, e eu disse que eu faria uma apresentação da Anacrim, muito rápido, não vou me alongar. A Anacrim hoje está constituída em 17 estados. Para nossa honra, para o nosso orgulho, especialmente para a nossa alegria de ver que o projeto se desenvolveu e foi tão bem acolhido. Nessa semana tivemos a notícia de que a Anacrim foi recebida e foi aceita como amicus curiae na Suprema Corte, pelo decano, ministro Celso de Mello, que assim se referiu à nossa associação. A Anacrim, Associação Nacional da Advocacia Criminal, reúne todos os requisitos de representatividade da advocacia criminal. Portanto, admito a Anacrim para o controle abstrato. Então, isso, presidente Bruno, nos enche de alegria, de orgulho e nos faz entender que estamos num caminho certo. Daqui, eu vejo esse plenário, que eu já frequentei tantas vezes hoje, lotado de advogadas e advogados e de grandes amigos. Vejo aqui presidentes, Flávio Fernandes do Rio de Janeiro, presidente Marcelo Cruz de São Paulo, vice-presidente Kuntz, presidente Eduardo, presidente Raimundo Albuquerque do Ceará, presidente Eduardo Araújo de Pernambuco, presidente de Formosa, João Marcelo, presidente da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, né? Da região dos Lagos, que abriga ali Búzios, Cabo Frio, né? Doutor Antônio Brito, e a vice-presidente, a doutora Shirley Coutinho. Eu vejo tantos presidentes aqui, a doutora Denise Ortiz, de Goiás. E o que isso significa para nós? Significa que o projeto está consolidado. Significa que nós estamos em 17 estados com um ano de existência, um pouco mais de um ano e 4 meses, e que certamente até março ou abril do ano que vem estaremos em todos os estados do Brasil. Nós nascemos da Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso estatuto reza que não haverá associado da Anacrim que não tenha uma inscrição válida na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa entidade mãe, mas é aqui que se faz o parêntese. A ordem é gigante. A ordem é nacional e internacional, a Ordem dos Advogados do Brasil. E ela cuida de todos ao mesmo tempo. Ela cuida da advocacia trabalhista, da advocacia criminal, da advocacia empresarial, da advocacia de família, mas faltava e sempre existiu um relativo vácuo de representatividade específico para a advocacia criminal, porque a nossa atividade exige um enfrentamento diferente. Nós enfrentamos diariamente questões que nos colocam numa situação contra-majoritária. E ser contra-majoritário no Brasil tão polarizado quanto é o Brasil de hoje é receber todo tipo de violação, é enfrentar todo tipo de autoritarismo.
Temos um amigo, membro honorário da Anacrim, o Cacá, e nas suas palestras ele costuma citar algo mais ou menos assim, que a escuridão, presidente Marcelo, ela não cai de repente, ela não cai de uma hora para outra. Ninguém está andando na rua e de repente às 6 da tarde se faz noite. Ela vem caindo aos poucos, e vem caindo, e vem a penumbra, e quando você percebe, a noite caiu. Com o autoritarismo é a mesma coisa. Ele vem num discurso sobre o AI-5 aqui, num outro discurso sobre o AI-5 ali, numa diminuição de direitos e garantias fundamentais numa lei, num decreto e por aí vai, numa tentativa de PEC para reduzir ou ofender cláusula pétrea, e quando você vê, a escuridão já se abateu sobre nós. A Anacrim vem para alimentar em cada um de nós a esperança de que nós podemos sonhar com um Brasil justo, fraterno e que a Constituição seja respeitada. Nas palavras do meu querido amigo Lenny Streck, hoje defender a Constituição é um ato revolucionário, mas nós vamos defender a Constituição haja o que houver, porque nós somos homens e mulheres que temos a utopia de acreditar num Brasil diferente, num Brasil melhor, como outros já fizeram por nós no momento de resgate da democracia. E a utopia é isso, nas palavras de Eduardo Galeano. O que é a utopia? A utopia é como o horizonte. Eu me aproximo 2 passos e ele se afasta 2 passos. Eu ando 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Eu nunca alcançarei, mas então para que serve a utopia? Para isso, para nos fazer caminhar. Caminhemos juntos, sejamos Anacrim. Obrigado.